Olá, meus queridos irmãos, um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu estou trazendo um vídeo para vocês rápido e curto, né? Lembrando que nós estamos nessa data tão importante, né? Estou aqui no site do Fórum Econômico Mundial. Está acontecendo a reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, dia 16 a 20 de janeiro de 2023. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá bom? Dali sairá a agenda para o mundo inteiro para o ano de 2023, que as nações e as grandes empresas, corporações, ONGs e instituições seguirão à risca na implementação dessa agenda. Eu quero trazer uma matéria, essa matéria é do dia 2 desse mês de 2023. Nos Estados Unidos, os bancos se preparam para uma recessão superficial. Levantamento com economistas de 23 grandes instituições financeiras do país reforça previsão de contração da economia, com aumento de juros no primeiro trimestre, restrição ao crédito e elevação do desemprego. Os Estados Unidos deverão enfrentar em 2023 uma recessão superficial leve, marcada por aumento da taxa de desemprego, elevação da taxa de juros no primeiro trimestre visando conter a inflação, com redução da demanda e da concessão de crédito bancário. Ou seja, se os juros aumentam, não é? As pessoas vão parar de consumir e as empresas também. Por quê? Juros altos, então para pegar dinheiro emprestado para fazer investimento, ou comprar casa, ou comprar o que quer que seja, fica mais caro. Então as pessoas não vão querer pagar mais caro. Então é momento de recuar. Se recua a demanda, a oferta não vai manter-se aquecida, diminui também. Nós temos aí desemprego, não precisa de tanta gente trabalhando para produzir, porque a demanda não é a mesma. E assim o efeito dominó da economia de sempre, o ciclo econômico. O cenário desenhado acima é resultado de um levantamento do The Wall Street Journal, divulgado na segunda, dia 2 de janeiro, com economistas de 23 grandes instituições financeiras que lidam diretamente com o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. 2/3 dos economistas consultados reforçaram sua expectativa de uma contração na economia americana este ano, sendo que 2 deles previram que a recessão deve avançar também em 2024, ou seja, teremos 2 anos difíceis, mais difíceis pela frente. Aí você fala, mas é nos Estados Unidos, que temos a ver com isso? Temos a ver, irmãos, que quem lidera o mundo ainda é a economia norte-americana. Se os Estados Unidos vai mal, o mundo vai pior do que eles, porque eles são o motor da economia. Os Estados Unidos é a engrenagem principal, é o motor que move o mundo. Então, se os Estados Unidos começam a elevar a taxa de juros, lembrando que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, é responsável por conceder créditos a grandes nações do mundo, para grandes empresas, é eles que emprestam dinheiro para países emergentes, inclusive o Brasil. E se a taxa de juros lá sobe, é sinal de que o dinheiro fica caro. As dívidas das nações ficam mais caras. Interessante que é uma das pautas do Fórum Econômico Mundial, né? De como lidar com essas situações, de um novo sistema, tá bom? Que é isso aqui, lidando com a alta da inflação. Os formuladores de políticas agora operam com espaço fiscal limitado, enquanto a pressão inflacionária está forçando um aperto na política monetária. Políticas monetárias mais rígidas também estão afetando os mercados emergentes e os países mais pobres, com muitos agora lutando para pagar suas dívidas. Por quê? Porque ficou mais caro. Eles pegam empréstimos em tempos de prosperidade para investir no país e crescer, mas quando vem a crise, a dívida continua e ela fica mais cara e o país não consegue, em tempo de crise, produzir a mesma quantidade, lucrar, crescer na mesma quantidade, e aí vem então um grande abalo para essas pequenas economias. Mas eu quero trazer para vocês um dado aqui importante, tá bom? A recessão global. A chefe, diretora-geral do FMI, do Fundo Monetário Internacional, esse órgão aqui satânico, criado pelos norte-americanos pós-Segunda G. Em entrevista à rede americana CBS, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, advertiu nesta segunda-feira que 1/3 da economia global estará em recessão este ano,
De acordo com Georgieva, 2023 será mais difícil do que no ano passado, já que as economias de Estados Unidos, União Europeia e China estão desacelerando. A guerra na Ucrânia, o aumento dos preços, as taxas de juros mais altas e a disseminação desse problema na China pesam na economia global. Então, irmãos, o que está acontecendo o que é recessão? O que significa recessão? É um termo aqui que muitos talvez não estejam familiarizados. O crescimento econômico paralisa, não vai ter mais crescimento. Ou seja, é como se os Estados Unidos agora então vai parar. Não dá, chegamos no limite. Por quê? A inflação está muito alta, porque não há mais produção, não há mais criação, não há mais desenvolvimento de ninguém, mas todo mundo tem emprego. Olha só, como é que você consegue manter a taxa de emprego nos Estados Unidos, de desemprego, tem 3,7%. Ou seja, os Estados Unidos está vivendo um pleno emprego, tem emprego demais, as pessoas com salário e a demanda está alta, enquanto a produção, nós temos problemas como uma pandemia, né, que veio afetando o mundo, tornando as cadeias de produção, o petróleo está mais caro, né, já com o conflito na Ucrânia. Por quê? Porque agora não temos mais um player no mundo distribuindo gás e petróleo, que é a Rússia, então já aumenta os preços. A OPEP, com a Arábia Saudita diminuindo a produção de barril de petróleo, tome-lhe o preço do petróleo ainda mais caro. E com o probleminha do CVD, muita gente foi demitida, nós temos uma restrição no mercado muito forte para as pessoas que trabalham nessa área, e a China com a política do CVD zero, né? Ou seja, ninguém pode ter esse problema. Até mais ou menos 2, 3 meses atrás era assim. Agora afrouxaram isso por causa dos protestos. Mas nós estamos vendo que o que aconteceu é, como o petróleo, os barris de petróleo no mundo estão mais caros, então os navios que comercializam mercadorias da China e do mundo inteiro para os países está pagando mais caro, as taxas estão mais caras. Outro detalhe é, com isso, se ficou mais caro o transporte, as taxas nas fronteiras, nas alfândegas também aumentaram. Hoje o frete para você vender mercadoria de um país para outro já aumentou 100, 200, 300%. É óbvio, nós estamos tendo uma inflação no mundo inteiro. O preço está alto no Brasil, mas está alto em todos os países do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na China. É uma inflação global, como informa aqui o Fórum Econômico Mundial, e eles têm de lidar com este problema, que é uma crise, tá bom? Olha só, pressão inflacionária está forçando um aperto da política monetária, tá bom? Então, agora é um momento em que o mundo vai apertar as nações do mundo inteiro. Como o próprio presidente da França, Emmanuel Macron, falou no ano que passou, estamos vendo aí, não é? Virão aí pela frente o fim, anos que não teremos mais bonança. Os anos das vacas gordas acabaram e nós vamos ter anos aí difíceis pela frente. Então, nós vamos ver aí uma desaceleração econômica mundial. Esse problema aqui, tá? É isso que está causando principalmente o aumento dos alimentos, né? O aumento de preços dos alimentos, dos grãos, porque esse país é responsável pela produção de 1/3 do trigo do mundo. Então, aumenta muito, né? E o outro país que está em conflito com eles também é o segundo maior produtor de petróleo e gás natural do planeta. E aí nós temos uma alta dos preços afetando todo o mercado, tá bom? Eu quero que vocês leiam essa matéria, eu vou deixar isso aqui, todos os pontos da reunião, tá bom? Que se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender para onde, tá bom? O mundo está indo, né? E que agora as nações, segundo o próprio fórum diz, né? As nações, olha só, as indústrias estão sendo forçadas a reavaliar suas decisões de investimento, produção e inovação com o advento da quarta revolução industrial. O que é a quarta revolução industrial? É substituir o ser humano por um robô com inteligência artificial. É a automatização e a robotização
da produção no mercado industrial global. Outro detalhe que vai alterar muito: as mudanças do clima. Irmãos, eu não vou trazer muitas matérias aqui, não quero me demorar, mas lembre, lá no grupo do Telegram e no WhatsApp nosso do canal Yukias Magal, eu trouxe para vocês uma matéria do que foi dito, tá bom? Aliás, vamos abrir aqui na rede Globo, né? Vamos abrir o G1, porque tá bem de capa, tá bem de capa aqui, o que a nossa queridíssima ministra, né, Marina Silva, tá? Eu ajudar aqui que deve tá bem lento aqui hoje. Deixa eu ver se eu acho o que ela falou aqui. Aqui acho que vai demorar mais. Vamos lá pro Globo. Procurar para vocês o que a Marina falou, né? Marina isso aqui, isso mesmo. Olha só, né? Que coisa maravilhosa que ela falou, né? Falou tudo o que o fórum quer. Irmãos, que vai sair dali, vocês vão ver, o mundo inteiro vai obedecer, porque já foi assinada uma carta em 2020 pelas maiores empresas e corporações do mundo inteiro e dos governos para a implantação do grande reset. A Marina Silva em Davos diz: o que precisamos é vontade política e ética, né? Então, é alinhadíssimos com o que esse órgão quer, com o que o líder deles, né, o Klaus, o grande mago desse probleminha aí. Vamos lá. Ela diz: a vontade, o que o mundo precisa? Vontade política e ética para usar essa tecnologia. E ela é a ministra do meio ambiente e essa palavra não pode nem falar aqui no YouTube, né? Olha o que ela diz, abre aspas: nós já temos a maioria das respostas técnicas, nós já temos tecnologia para produzir energia limpa, para produzir comida, mas ainda temos muitas pessoas passando isso aqui. O que nós precisamos é uma vontade política, uma vontade ética para usar toda a nossa tecnologia para mudar o mundo. Mas olha o que ela termina dizendo: em harmonia com a natureza, né? E aí, vamos lá. Em Davos, Haddad e Marina vão mostrar agendas econômicas e verde, a grande adoração desse sistema, não é? E aí ela vai falar muitas coisas, né? Vamos ver aí uma mudança onde a produção e a implementação do crédito de carbono vai ser implantado. Ela falou isso, tá? Eu estou com um pouco de lentidão aqui, mas não tem problema. Eu vou deixar a matéria para vocês na descrição. Leiam, porque nós vamos ver a implementação do crédito de carbono já este ano. E eu explico no próximo vídeo. Esse vai ser o parte 1 e fiquem atentos. Nosso mundo está indo aí para uma é o remodelar do nosso mundo, tá bom? E que você possa se preparar. Avise as pessoas que estão próximo de você. Quando tiver a oportunidade de conversar, de entrar nesses assuntos, com sabedoria, peça sabedoria. Fale, porque vai ser importante. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. Um grande abraço a todos.